Vamos agora com destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, dias depois de ameaçar o país, inclusive com uma ação militar. Vamos falar com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, bom dia para você. Bem, já antecipando um pouco do que foram qual foi o cenário dos últimos dias, tivemos Gustavo Petro como um dos líderes internacionais mais enfáticos na crítica a Donald Trump, na crítica às ações americanas, fora que a Colômbia foi um dos países ameaçados pelo presidente dos Estados Unidos. Agora vem essa conversa por telefone. O que foi discutido, o que sabemos e até o que vem de previsão para os próximos dias depois desse telefonema, Américo? Bom dia de novo, Carol. Agora com mais calma. Bom dia, a todos que nos acompanham. Carol, essa foi uma ligação importante porque coloca esses dois líderes, como você diz, que estavam em choque frontal. O Petro tem sido um dos presidentes mais críticos de todas as ações do presidente Donald Trump, especialmente da intervenção que aconteceu no último final de semana na Venezuela, um país muito importante para a Colômbia, que faz uma fronteira longa com a própria Colômbia. O presidente Petro diz que foi o presidente Trump que pediu a ligação e o Trump diz que foi o Petro que ligou para ele. Isso já mostra ali qual é a situação entre eles, essa rivalidade. Os dois dizem que discutiram a relação bilateral, a questão do tráfico de drogas e soltaram notas muito positivas, especialmente com relação a essa ligação. O presidente Donald Trump disse que gostou da conversa e do tom adotado pelo Gustavo Petro, e o Petro diz que é importante conversar, porque se você não conversa com os seus rivais, os seus inimigos, você acaba entrando em guerra. Os dois falaram muito sobre a questão do narcotráfico e da questão da Venezuela, especialmente segundo o relato do Gustavo Petro. O Petro tentou explicar para o Donald Trump, segundo o lado colombiano, qual é a real situação do tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. E, mais uma vez, afirmou que o governo colombiano, na verdade, combate o tráfico de drogas e não apoia, como o próprio presidente Donald Trump chegou a sugerir. As críticas entre os dois, Carol, eram pesadíssimas. O presidente Donald Trump sempre acusou o Petro, inclusive, de fabricar drogas. Obviamente que o presidente da Colômbia não existe nenhuma indicação de algo parecido com isso. Disse que o seu governo facilitava o narcotráfico e chegou a sugerir que era possível algum tipo de intervenção, inclusive com uso militar contra a Colômbia. Um aliado de muitas décadas dos Estados Unidos, não apenas no combate às drogas, mas também em toda a política diplomática ali na América do Sul. A situação entre os dois países começou a ficar muito mais tensa justamente com a eleição do Gustavo Petro, que está chegando agora no final do seu mandato, porque ele é o primeiro líder de esquerda, um ex-guerrilheiro, inclusive, que foi eleito para a presidência da Colômbia. O Gustavo Petro, por seu lado, chegou a chamar o Trump de senil, acusou de imperialista as intenções do presidente para a América do Sul e criticou duramente, foi provavelmente o presidente mais crítico de todas as ações extraordinárias que a gente viu recentemente. Os ataques contra a Venezuela, a captura do ditador Nicolás Maduro. Essa ligação, no entanto, Carol, abre caminhos importantes para o diálogo entre os dois lados. Tanto o presidente Donald Trump como o Gustavo Petro disseram que esperam se encontrar em breve e o Trump disse que os dois governos já estão organizando uma visita do Petro à Casa Branca, o que seria um evento muito interessante de se acompanhar, inclusive para ver se o presidente Donald Trump tentaria provocações contra o Petro, como ele fez, por exemplo, com o Volodymyr Zelensky e também com o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa. Isso indica duas coisas, essa conversa, Carol. Em primeiro lugar, que pode haver sim um distensionamento ali das relações entre Estados Unidos e Colômbia, que estava sendo muito ameaçada pelo presidente americano, mas também reduz as críticas ao presidente americano, num momento em que muitos países estão reagindo com muita fraqueza a tudo o que está acontecendo no cenário global. Não apenas o ataque e a captura do Maduro, mas medidas como, por exemplo, os Estados Unidos ontem anunciando que estão saindo de mais de 60 organizações internacionais, o que prova que eles não têm
o menor interesse em qualquer tipo de controle na sua administração, de controle externo, as ameaças feitas contra vários países soberanos, como por exemplo a própria Colômbia, Cuba, a própria Groenlândia, que pertence a um Estado europeu. Então, por um lado, a gente tem um movimento positivo, que é o diálogo entre eles, por outro lado, a gente vai ter uma redução ainda maior dessas críticas, o que possivelmente vai impulsionar o Donald Trump a continuar nesse caminho que ele escolheu, esse caminho de ameaças e potenciais conflitos com o resto do mundo, Carol.